Olá, meu nome é Camila Brosi e nós estamos hoje aqui na sala da Smart Technology para uma aula de Biologia e Ecologia. Dentro da Ecologia, nós vamos estudar diversos fundamentos importantes e sendo que um deles é a teia alimentar. Tudo bem? Olha lá, hoje a gente vai começar a aula já com um exercício para relembrar alguns fundamentos, como por exemplo, população, comunidade. Aqui a gente tem o quê? Uma teia alimentar representada, é uma teia alimentar do bioma Pantanal, que é um bioma brasileiro, que é a maior planície alagada do mundo. Mas hoje nós não vamos falar de biomas, e sim de teias alimentares. O que a gente percebe aqui? Que você tem um fitoplâncton e vários seres vivos mantendo relações entre um e outro. Cada um desses representa uma população. A população é um conjunto de indivíduos da mesma espécie. Então eu tenho a população de fitoplâncton, de pulga d'água. Quando a gente olha essa representação, nós vemos várias ligações. É bom a gente lembrar o seguinte, que existe um conceito chamado cadeia alimentar. A cadeia alimentar, pessoal, é uma transferência linear de energia. Então aqui eu destaquei uma cadeia alimentar, por exemplo. Poderia destacar outra? Poderia. Aqui, ó, fitoplâncton, pulga, lambari, turiu, onça. Então, quando eu junto várias cadeias, eu tenho uma teia alimentar. Toda cadeia, toda teia, ela é formada por níveis tróficos. O que é um nível trófico? Nível trófico, pessoal, é o quê? É cada elo da minha... Vou colocar uma outra cor, melhor. É cada elo da minha teia alimentar, da minha cadeia. Então, isso é um nível trófico, esse é outro, aqui o lambari é outro. Tudo bem? Isso é a classificação de nível trófico. Agora a gente vai classificar de acordo com o que ele faz nessa população, nessa teia. Vamos ver o que as populações fazem aí. Então, o fitoplâncton, ele é um organismo produtor. O fitoplâncton é formado por microalgas. Algas fazem fotossíntese. Se elas fazem fotossíntese, elas produzem seu próprio alimento. Se elas produzem seu próprio alimento, elas são consideradas seres autótrofos. Toda teia alimentar, toda cadeia alimentar se inicia com o quê? Com o nível dos produtores. Então, o fitoplâncton, ele é um produtor. Recebe a letra P. O primeiro cara que come o produtor é o cara, ele é classificado como consumidor primário. Tudo bem? Bom, vamos pegar aqui aquela primeira teia, aquela primeira cadeia que eu destaquei, ó, aqui, ó, subindo. Então, pulga d'água, consumidor primário, lambari, secundário, piranha, terciário, jacaré, quaternário, onça pintada, consumidor de quinta ordem, você também pode chamar, não tem problema. E um piolho que está parasitando a minha onça pintada. Você pode colocar como consumidor de sexta ordem. Bom, vamos pegar a outra teia que eu tinha destacado. Então, consumidor primário, consumidor secundário, aqui, consumidor terciário. Se for para cá, quaternário e não muda. Vamos pegar mais uma. Olha quantas cadeias a gente tem dentro de uma teia só. Secundário, terciário, se eu vier para cá, esse se torna quaternário. E esse de C5 e para cá, C6. Vocês viram? Tem várias cadeias juntas e esses animais podem ocupar o quê? 2 níveis tróficos diferentes. Por exemplo, o tuiuiu, ele é um ser vivo que ele pode ser tanto consumidor de quarta ordem quanto de terceira ordem. Então, ele está em 2 níveis tróficos diferentes. Tudo bem? Consegui classificar todo mundo? Consegui. Mas está faltando uma coisa nessa teia alimentar. O que está faltando? Estão faltando uns indivíduos super importantes. Que tem que pegar a teia toda. São os decompositores. Os decompositores são os seres vivos que vão degradar
a matéria orgânica. Então, um dia, quando o nosso fitoplâncton está lá embaixo, morrer, a pulga, até o piolho, ele precisa ser o quê? Degradado. O seu tecido precisa ser decomposto, degradado mesmo. E os nutrientes voltam para a natureza e depois voltam para a gente de novo. Isso é ciclos biogeoquímicos, nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Quem são os decompositores? Os fungos e as bactérias. Bactéria, seu procarionte, a gente também já viu. Tudo bem, pessoal? Então, a gente acabou de classificar uma teia alimentar de acordo com seus níveis tróficos, classificando seus consumidores. Primeiro, segundo, terceiro, até. Tem um piolinho aí até de 7ª ordem. Tranquilo isso? Beleza. Bom, conheci tudo, vamos para o próximo. Ele também vai te dar o quê? Está falando, é tudo um exercício só, não vamos esquecer. Observe abaixo o gráfico que mostra a contaminação. Olha só do que nós temos a contaminação aqui, pessoal. Mercúrio. O mercúrio, ele é um metal que ele é de degradação quase zero na natureza e ele acaba se acumulando nos seres vivos. Quando a gente fala em mercúrio, DDT, a gente está falando de um problema ambiental chamado bioacumulação, tá bom? Chama bioacumulação. Por quê? Esse mercúrio vai cair aonde? Na base da minha cadeia alimentar, que é quem? O fitoplâncton. Só que a pulga d'água vai comer um fitoplâncton a sua vida inteira? Não, vai comer um monte. E conforme a gente vai subindo a cada nível trófico, então se eu pegar e fizer uma pirâmide representando alguns níveis tróficos, poucos. E aqui eu tenho o produtor, o C1 e o C2. Ele tem pouca, vou usar outra cor. Ele tem pouca contaminação, só que o C1 comeu bastante produtor, então ele possui um pouco mais de contaminação. Porque lembra, o elemento é de difícil degradação na natureza. E olha que eu falo do C2. Eu tenho muita contaminação. Então vai se acumulando da biomassa, da massa viva do indivíduo e vai aumentando a cada nível trófico. Bom, a gente acabou de falar de bioacumulação, que é um problema, né, ambiental. Agora a gente tem que classificar o quê? Que organismo está mais acumulado aí com o mercúrio. Vamos ver o que a gente tem de opção. Então, os tecidos, o mercúrio nos tecidos de alguns organismos dessa cadeia alimentar, como consequência da população de rio, principalmente por atividade do garimpo. Então, vamos ver. Quem pode ser, por exemplo, organismo 3, né? 1, 2 e 3. Lembra que a barrinha está mostrando a quantidade, microgramas de mercúrio no organismo. Então, vamos lá. O 1 tem pouco, 2 mais ou menos, 3 tem bastante. Bom, se o 1 tem pouco, de cara eu já sei quem não é. A gente tem que pensar sempre em topo de cadeia. Animal topo de cadeia tem mais contaminação. Então, o organismo 1 tem pouca contaminação. Já não pode ser quem? Onça pintada. Ela é topo de cadeia. Jacaré também é animal que tem bastante contaminação, porque ele é um animal carnívoro, topo de cadeia. Onde será que eu tenho aí animais que representam essa contaminação? Então, tem uma mais ou menos e tem bastante. Eu vou pelo organismo 3, que fica mais fácil você matar. O organismo 3 tem maior contaminação. Então, o animal que tem o quê? Que se alimentou mais dos outros. Então, dentre esses todos, qual que é o melhor? Qual que se contamina mais com mercúrio porque se alimenta mais de outros animais? A onça pintada. A onça pintada é topo de cadeia. Se a gente conseguir, voltar, prestar atenção na nossa teia, olha onde ela está. Consumidor de 5ª e de 6ª ordem. Então ela comeu muito seres vivos. Então ela se contaminou bastante.
Então, a nossa resposta correta qual que é? A letra B. Onde você tem como fito a onça pintada, o animal, o ser vivo mais contaminado por mercúrio. Tudo bem? Pessoal, hoje a gente conseguiu rever, né, alguns conceitos básicos de ecologia, como cadeia, teia alimentar, nível trófico, quem é produtor, quem é consumidor, quem são os decompositores, e também a gente conseguiu dar uma passada bem rápida em poluição, que é um problema da bioacumulação. Tudo bem? Próxima aula de ecologia, a gente entra em ciclos biogeoquímicos. Obrigada e até a próxima.